Alô, amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina, para todo o sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e nos redimiu de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, nos dando eterna salvação. Por isso nós cremos na sã doutrina da salvação eterna, ou seja, uma vez salvos para sempre. Desde já quero agradecer a Deus por mais este vídeo como príncipe do Senhor para o anunciar acerca das verdades da sua palavra. A sã doutrina, conferindo coisas espirituais com espirituais. Bem, estamos tratando sobre divórcio e separação segundo as Escrituras. E temos visto, né, que o divórcio e a separação não é um projeto de Deus para a sua igreja, para os seus filhos. E vimos que o divórcio e a separação, ela foi estabelecida, ou seja, a carta de divórcio foi permitida por Moisés, né? Não segundo a lei, mas permissão, por causa da dureza do coração dos judeus, ok? Então, desde já, vamos caminhar aqui, né, hoje para falar acerca dos problemas causados pelo divórcio, pela separação e pelo repúdio, né? Os problemas que causam os que se divorciam e os que se separam. Desde já, quero agradecer também a Deus por aqueles que estão acessando os meus vídeos. Não se esqueça de dar o like, né? E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, se inscreva, porque assim estamos juntos proclamando a verdade da sã doutrina da graça de Deus. Vamos lá? Hoje eu quero falar a respeito dos problemas pós-divórcio e separações. E também quero falar um pouco a respeito de como casar, como vai se dar o casamento de quem está hoje em Cristo, que conhece a verdade e como proceder. Porque nos vídeos anteriores eu falei, né, desde já, quero aqui reforçar, a respeito dos irmãos que vieram para Cristo, né, já divorciados, né, já passou por alguns divórcios e vieram para a casa do Pai. A palavra do Pai mostrou, né, lá em Atos, em Romanos também, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ou seja, cristãos, né, agora convertidos, que não tiveram ensinamento a respeito de divórcio e separação, por Deus estão perdoados, e sobre estes não há maldições. E aqueles que mesmo sendo cristão, já sendo cristão dentro de igrejas, não receberam o ensino da sã doutrina com relação a divórcio e separação, pelo contrário, foram até mesmo orientados por líderes que colocam o divórcio como a solução de problemas, né? Quando a palavra diz que o divórcio não é proibido, pela Escritura não é. O que é proibido é o segundo casamento, ok? Então, o problema é que se não resolve os problemas matrimoniais com divórcio, diz a palavra, nós vimos isso, que todo aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, o pai estava tratando ali com um povo que conhecia a doutrina do casamento. É tanto que o pai relembra lá em Mateus 19, dizendo, no princípio, remetendo o modelo, né, principal e único que vem desde Adão e Eva, ok? E aí nós vimos que cristão, mesmo cristão dentro de igreja, não recebeu esse ensinamento e se divorciaram.
a estes também têm o perdão de Deus, porque fizeram na ignorância. Uma vez que passam a conhecer tanto o cristão, tanto aqueles que vêm ainda não conhecendo a Cristo, que se convertem, mesmo vindo de divórcio, do segundo ou terceiro relacionamento, eu não sei, Deus sabe, estes, por não terem recebido o ensino da sã doutrina, estão perdoados, porque Deus não leva em consideração os pecados cometidos anteriormente por ignorância. Vamos ver isto em Atos. Glória a Deus. No livro de Atos. Atos capítulo 17, no versículo 30, diz assim a palavra, tratando dos pecados por ignorância. E entre eles está o divórcio e a separação, que está ainda no meio do povo de Deus. E aqueles que não receberam a sã doutrina, mesmo sendo cristãos, porque os seus líderes, pastores, bispos, apóstolos, seja quem for, não ensinou assim como Cristo ensinou e como os apóstolos ensinou, e principalmente Paulo, dizendo que não há divórcio, uma vez que você crê nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinos dos seus apóstolos, Deus reveste você de graça e autoridade, e Ele, com graça, assiste às lutas do seu casamento para que não haja divórcio e nem separação. Agora, não tendo a sã doutrina, infelizmente, muitos caem na mentira, no engano de que um divórcio vai resolver os problemas e vai deixar ele livre para casar de novo. Ok? Havendo conhecimento, que fizer isto agora, é adultério. Ok? Diz assim a palavra. Em Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, ok? Então, o que é o arrependimento? O arrependimento cristão, um único arrependimento para a salvação, seja salvo uma vez, salvo para sempre. Mas o cristão, ele está no processo de uma outra salvação, que a Bíblia chama de a santificação, que nós somos santificados, 1 Coríntios fala isso, somos santificados e chamados para sermos santos. Então, uma vez que nós recebemos o conhecimento, já não há mais ignorância, como diz aqui a palavra, logo, se nós, com o conhecimento, ou rejeitar o conhecimento, como eu falei no tema anterior, vai estar cometendo pecado, e aí pecado é tratado com disciplina, correção e açoite do nosso Pai. Então, as consequências dos pecados aqui vividos, vamos dizer assim, ok? Não tira a salvação. Salvação nada tem a ver com eu pecar ou deixar de pecar. O único pecado que tiraria a salvação de um eleito de Deus seria o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E como o número por Deus foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, ele não quer que nenhum se perca, então nenhum cristão vai cometer o pecado de blasfêmia ao Espírito Santo. Blasfêmia aqui é outro pecado com conhecimento. Ou seja, os filhos do diabo, eles cometem esse pecado a todo tempo. Agora, os filhos de Deus, uma vez que estão em Cristo, jamais o Pai permitirá que eles cometam esse pecado. Então, os pecados de ignorância aqui foram todos perdoados. Entre eles está também o divórcio. Ah, eu não sabia. É verdade. Ah, ninguém me ensinou. É verdade. Que ninguém te ensinou, meu amado, minha amada, que você está numa igreja em que foi divorciada, mesmo dentro da igreja, que ninguém te ensinou essa verdade, pode ficar tranquilo. Pela palavra de Deus você está inocentada. Ah, mas o meu líder tem conhecimento, mas não ensinou? Não se preocupe, é dele que Deus vai cobrar, como está lá em Oséias. Deus está cobrando de alguns líderes, né, para que ele não seja pastor, não seja apóstolo, não seja bispo diante de Deus, e nem também os seus filhos, para que não ensinem mentiras, negando conhecimento ao povo de Deus. E aos que vieram casados, como eu, né, que conheci o Senhor já casado, aí eu me converti, a minha esposa ainda continua incrédula, a palavra do Senhor diz que não a deixe.
porque a mulher incrédula é santificada no convívio do marido crente. E o marido incrédulo é santificado no convívio da mulher crente. Outra sorte, os filhos seriam impuros, agora são puros, diz a palavra. Então, e quanto às lutas, tem a luta do casamento cristão, marido e mulher crente, e o marido cristão e a mulher não cristã, e a mulher cristã e o marido não cristão, tem lutas, e não adianta, porque o casamento sempre foi alvo de Satanás desde o princípio. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo São Paulo vai dizer assim, no versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Estás casado? Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupá-los, ok? Então, não é verdade que só os casados sofrem perseguições. Não, a palavra deixou bem claro aqui, tanto os casados como os não casados sofrem perseguições. Por isso que Paulo diz que muitos podem dizer, eu não quero casar por causa disso, por aquilo. Não. Casar não peca, casamento não é pecado. E os que também que não querem casar também não é pecado. Agora, Paulo vai dizer que isto parece que alguns ensinamentos distorcidos da verdade mostra, né, que alguns optam por não casar porque diz que casamento tem problema, casamento isso. Nos tempos que estamos vivendo, nós vemos cristãos que casam e não querem ter filhos, desobedecendo às leis do matrimônio, desde o princípio. Desde o princípio que diz o Senhor: por esta causa deixará homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, sendo os dois uma só carne. E depois disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, diz a palavra. Então, o casamento, o único casamento que não tem filho, é um casamento onde um dos cônjuges é estéril, como nós vemos na história, na Bíblia, né? Sara era estéril, mas mediante uma promessa de Deus, ela teve Isaac, do qual é a promessa, né, para os gentios, né? Então, nós temos que sairmos deste pensamento do mundo com relação ao casamento, dizendo que o casamento é uma instituição muito ruim. O casamento é ruim, quando a palavra de Deus diz lá no princípio, viu Deus que isto era bom. E o casamento foi dado aos filhos de Deus, nós vimos também, Mateus, quando os discípulos disseram assim, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E o Senhor disse que nem todos estão aptos para receber este conceito, ou seja, para receber o casamento. E a revelação daquela palavra significa Deus dizendo, eu não fiz casamento para os filhos do diabo. Eu fiz o casamento para os meus filhos e para os guardar da impureza sexual, onde ela aparece a prostituição, a fornicação, o adultério e toda sorte de sexo ilícito, diz a palavra. Foi para isso que Deus criou também o casamento para nós, os teus filhos, ok? Vamos ver isto aonde? Vamos ver isto aqui em ainda 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo, né, 1 e 2, diz assim a palavra: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, tá vendo? Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, ok? Então, o casamento também é provisão de Deus para os filhos e filhas de Deus não viver uma vida promíscua com relação à vida sexual. Não pratique sexo ilícito, diz a palavra. E Deus criou o casamento pensando nos seus filhos para nos guardar
do pecado sexual, que a Bíblia chama lá em Mateus de relações sexuais ilícitas, porque a única relação sexual lícita é no matrimônio, é no casamento, ok? E Paulo aqui no versículo 27, que acabamos de ler, diz aqui a palavra: está casado, não procure separar-te. Estar livre de mulher, não procure casamento. O que significa isto? Porque a procura, muitas das vezes, de um homem e de uma mulher, acaba realmente sendo, vou dizer assim, atraído pelo engano, pela aparência, pela atração. Muitos pensam que o casamento é um bom partido. Eu quero alguém que possa me dar a liberdade que os meus pais não me deixam ter. Está errado, é uma motivação errada. Outros chegam a dizer: se eu casar com fulano, que ele é bem sucedido, aí começa a procurar casamentos que lhe trarão problemas e causarão problemas para essas pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando, na verdade, Adão não procurou mulher. Deus viu e disse assim: não é bom que o homem viva só. Mas, a partir dali, todos os casamentos manifestados na face da terra, porque tem essa doutrina, e nós, como cristãos, temos que buscar, amados, na palavra, a forma como devemos casar e com quem devemos casar. Ou seja, a palavra fala que não devemos nos pormos em julgo de iguais. E existe muitas das vezes julgos de iguais dentro da própria igreja ou entre cristãos. Por exemplo, um julgo de igual. Alguém que faz parte do ministério de louvor casa com alguém que tem outro ministério, isto vai causar algumas dificuldades no servir ao Senhor. Por exemplo, aquele, que faz parte de um ministério de visitar presídios, hospitais, e o outro não faz parte deste chamado ministério, aí está estabelecido um jugo desigual. E há também entre o povo de Deus, por exemplo, tem ricos, de porte, Paulo chama o rico dos presentes certos, e tem os irmãos de pouca posse. Casar-se, vamos dizer assim, também, nestas condições, também pode ser um jugo de igual, porque isto eu tenho visto. Não é que ninguém tem falado, eu tenho visto, mesmo no século, pessoas que têm dificuldade de exercer autoridade como homem dentro da sua própria casa, porque diz que casou com alguém que já tinha casa, estava com a vida toda arrumada, e ele não tem autoridade para conduzir como cabeça, como diz a palavra do lar, a sua família. Isso é um jugo desigual. Que isso acontece também no meio do povo de Deus. Não pode, quando a palavra diz que nós devemos esperar no Senhor, orando ao Senhor e definindo diante de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, o jugo desigual, ele está manifestado principalmente dentro da igreja. Não digo no mundo não, porque no mundo se estabeleceria um jugo desigual e um cristão procurar casar com pessoas de outra religião, ou do mundo, vamos dar essa expressão, que não conhece a Cristo. Deixa a palavra religião do lado, porque religião significa religar o homem a Deus, e só Cristo liga o homem e a mulher a Deus. Então, o cristão não deve, diz a palavra, estar sozinho, estar sem mulher, não procure, porque casamento é uma coisa seríssima. Você tem problemas de solteiros, vamos dizer assim. Quando você casa, esses problemas, eles dobram, porque já não é somente os seus problemas, é o problema da sua esposa e dos filhos que vêm. Então, o casamento tem que ser, conforme diz a palavra, dentro dos ensinamentos da sã doutrina, com o principal pensamento que disse Paulo nos versículos 1 de 1 Coríntios 7, quando ele diz que por causa da impureza foi que Deus nos deu o casamento. Porque não está dizendo que a motivação para que você se case seja o sexo, não. Você vai amar a sua esposa, como diz Efésios capítulo 5, 6. Vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja.
e a sua mulher, ela vai ser submissa a você, homem, como ao Senhor, tá? Para que não haja tirania, nem escravatura, nem domínio exagerado sobre um ou outro cônjuge da palavra, ok? Então, nós vamos ver isto aqui, a preocupação do nosso pai Abraão com relação, depois eu volto lá em 2 Coríntios, né, onde nós vamos falar a respeito ainda do jugo desigual, ok? Vamos ver aqui, aleluia, Deus é fiel. Em Gênesis capítulo 24, vamos ver aqui como é que o nosso pai Abraão, né, com relação ao casamento, ao matrimônio, qual era o posicionamento de nosso pai Abraão, que é o pai da fé. A palavra diz em Gálatas 3:9, que de modo que os da fé que estão abençoados com o crente Abraão, ou seja, Abraão é nosso pai, o pai da fé. Diz assim em Gênesis capítulo 24, com relação a Abraão pensar já no casamento de Isaac. Vamos lá? Diz assim a palavra. Era Abraão, 24, versículo 1 em diante. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. E o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, da casa que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Ok? Então, olha aqui, o que é que Abraão aqui está? Já estava falando, volta lá agora, vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que comunhão, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? É isto. Abraão está aqui já nos ensinando como é que tinha que ser o casamento dos cristãos. Entendeu? Como se daria? Abraão vai dizer assim: não tome esposa dos cananeus no meio onde eu habito. E disse: vai até a minha parentela. Ou seja, a parentela aqui significa casamentos com os irmãos, diz a palavra. Crente tem que casar com crente, meu irmão. Não adianta um crente querer casar com um incrédulo e depois, acreditando no livre-arbítrio, que ele vai ser salvo e ele vai mudar o comportamento. Você sabe se este é para a salvação? Você não sabe. Você vai estar se expondo a problemas seríssimos. E depois não adianta pedir oração da igreja, ou, sabe, pedir a Deus, que é o Deus do impossível, porque a palavra da sã doutrina diz que crente tem que casar com crente. Evite o casamento com incrédulos, crente, ok? Não confunda o casamento de crente com incrédulo, não confunda com o casamento misto daqueles que já vêm no Senhor casado, cujo um dos cônjuges é incrédulo. Sobre este, a bênção do Senhor e a graça vai o assistir. Mas sobre essa desobediência, dará problema. Eu conheço pessoas que estão pagando preço altíssimo. Casou-se com idólatra, sabendo eles que não era permitido, essa conhecia essa doutrina, não era permitido casamento de crente com incrédulo. E hoje, está esperando até hoje a convenção. Não sei se é salvo ou se é salva, não sei, Deus o sabe. Mas deveria ter evitado.
e esperado um pouco mais no Senhor, clamado ao Senhor. E hoje está dentro de um relacionamento que não, não tem oração, não tem nada que possa mudar, porque partiu de uma desobediência sobre a recomendação tanto de Paulo como lá de Abraão. Não cabe. Quer casar? Case com irmãos. Irmãos, case com irmãs. Cristãs, ok? E aí assegura Abraão dizendo, vai até a minha parentela. Seja cristãos, que você sabe que é cristão, e se possível, do mesmo jugo, para que não haja jugo desigual, ou seja, em tudo, em todos os sentidos, porque uma vez que você entrar no casamento, meu irmão, não há mais volta. Como diz a palavra, a única forma que lhe possibilita, que vai te dar o direito a um segundo casamento é a morte. Então, vejamos bem como devemos nos unirmos, né? Quem está casado e vem para o Senhor, né, com um esposo incrédulo, quando não conheceu o Senhor, tem a bênção do Senhor e os filhos são puros. E os cristãos que desobedecem a essa doutrina e casam com pessoas incrédulas, vai pagar preços terríveis. Vai casar com pessoas do mundo que são mentirosas, são incapazes de dizer a verdade, porque eles estão em Efésios 2:1 sobre o príncipe da potestade do ar. São pessoas que vai aumentar o sofrimento e o desgosto com relação ao matrimônio. Então, evite. Você que não é casado, quando Paulo disse, não procure casamento. Ore, peça a Deus e Ele, pela sua misericórdia e pela sua doutrina, Ele vai manifestar este matrimônio que não vai estar livre de lutas não, mas todas você vai vencer por causa da graça de Deus. Então, nós temos visto hoje que estes relacionamentos têm causado muitos problemas. O jugo desigual, como eu já falei aqui. Há jugo desigual até no meio do povo de Deus. Ok? Sim, falei de ministérios, falei de postes, falei de até mesmo de lugares diferentes, vamos dizer assim, né? Como é que eu, como cristão, hoje as redes sociais estão proporcionando esses tipos de relacionamento. E muitos cristãos têm entrado por esse caminho e têm se dado mal. E depois, não adianta vir pedir oração ao mais poderoso pastor que você pensa, que situações não se revertem dessa forma. Se reverte qualquer situação, pela submissão ao ensino da sã doutrina. Se você estiver em obediência, as suas lutas, todas elas serão vencidas. Perdão, em Cristo, ok? Então, cuidado com o jugo desigual. E o jugo desigual também passa por esse tipo de relacionamento. Eu estou aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu solteiro e vou namorar com uma mulher que mora, por exemplo, lá no Nordeste, ou em São Paulo, ou fora daqui, o namoro já está errado. O relacionamento já começou errado. Que essa pessoa está longe, eu nem a conheço, ela não me conhece, eu não conheço a família dela, não conheço a minha família, eu não conheço a forma como ela vive, ela não conhece a forma que eu vivo. E muitos mentem, simplesmente porque dizem, eu também sou crente, quando não é crente, eu gosto também de ir à igreja. E aí você terá problemas, tá? O relacionamento do mundo, deixe lá quieto, porque lá estão eleitos, como eu também vim de lá. E Deus, com a sua graça, cuida do meu casamento, mesmo a minha esposa sendo incrédula. E eu tenho a certeza das escrituras, que os meus filhos estão puros, estão santos, porque Deus, pela sua graça e misericórdia, me faz viver a bênção do matrimônio. Do contrário, é jugo desigual, que Paulo fez 14 de 2 Coríntios. E Abraão diz, não tome, né, estranhos, vá até a minha parentela, ok? A parentela do cristão é o povo de Deus. Mas mesmo assim esteja atento, porque pode surgir jugo desigual entre o povo de Deus. Falei de ministério, mais uma vez falei de ministério, de postes, e falei também de comportamentos que podem causar alguns transtornos no casamento. E uma vez casado, filho, com o conhecimento da palavra, não acredite em divórcio, porque
divórcio gera prostituição, gera adultério, ok? Então, não é verdade que, mesmo ensinado por alguns líderes, que Deus, sabe, por causa dos maus tratos no casamento, volto a dizer, se você estiver a sã doutrina, mulher de Deus, e conhecer a sã doutrina e o poder da oração e o Deus a quem você serve, o seu marido pode ser um dos piores incrédulos. Deus é poderoso para quebrantar e fazer com que ele te honre. E pela mesma forma, homem, você, homem de Deus, que tem uma mulher incrédula, porque o Senhor te chamou como a mim me chamou, e você conhecer o Cristo verdadeiramente, e a sua palavra, e o poder da oração, sabendo que o ouvido dele está atento às nossas orações, não há situações que ele não transforme em bênção no seu relacionamento. Agora, para o desobediente, não há garantia nenhuma, senão a multiplicação de problemas e sofrimentos. Conheço pessoas que se divorciaram e hoje sofrem com a distância dos filhos ou das filhas, né? Quando aquele desespero de saber que muitas das vezes o cônjuge procura outra pessoa, né, separado, e aquela pessoa, sendo mulher, dá para os filhos um padrasto, e sendo homem, dá para os filhos uma madrasta, e nunca é que nem a mãe, e nunca é que nem o pai. E aí, se os pais já têm dificuldades, como diz a palavra, pais, não tratem os vossos filhos com ira nem amargura, para que eles não fiquem desanimados. Imagina um padrasto, uma madrasta, vai trazer sérios problemas, fora, né? Ainda fora aquilo que ainda não falamos aqui, sobre abusos, assédios, moléstias, agressões, e sem falar também do feminicídio que acontece sempre após a separação, né? Outro relacionamento. Isso tem causado aí fora, que é para nós cristãos um alerta para amarmos o que a sã doutrina ensina: não divórcio, não separação. Confia em Deus. E se você se separou, homem de Deus ou mulher de Deus, creia na reconciliação. Assim que a palavra se separou, reconcilie. Creia que seu marido quer voltar para você, aceite e dê graças a Deus. E se a sua esposa quer voltar para você, aceite, pois isso é reconciliação de Deus. E você estará, não importa o que você fez, o que ela fez, porque os pecados de ignorância não são levados em conta, sim, são perdoados por Deus, como disse lá em Atos capítulo 17, versículo 30. Então, há muitos problemas por causa do divórcio e separações. Entre eles, falei aqui, os filhos são maltratados por natureza de uma madrasta ou de um padrasto, né? Não há autoridade para educar esses filhos até então, porque há uma irresponsabilidade, uma falta de amor, porque os filhos não são deles. E não adianta ninguém vir para cá e dizer: não, mas a madrasta, o padrasto, já vem da palavra madrastra, está dizendo que é má. É bom mesmo é os pais, né? Só os pais suportam, porque tem do Senhor a autoridade de educar os seus filhos, principalmente os cristãos. E eu vejo muitos não cristãos conduzindo bem os seus lares e as suas famílias com disciplina. Não digo hoje, que hoje ficou muito difícil, com tantas leis que criaram contra as famílias, contra os lares, dificultando aí a educação dos pais sobre os filhos, tirando mesmo a autoridade dos pais sobre os filhos. E isto também tem causado separações, divórcio, há filhos separando pais, né, por causa de drogas, por causa de bebedeira, por causa de relacionamentos contrários, muitas das vezes ao do pai ou da mãe. Isto tem trazido muitos problemas para o matrimônio. A insubmissão dos filhos aos pais, como diz lá em Éfeso, né? Que os filhos em tudo obedeçam pai e mãe, isto é grato no Senhor. Eu quero dizer isto, que quem conhece a sã doutrina e vive debaixo da graça de Deus, como disse Paulo, a minha graça te basta. Quem vive mesmo a sã doutrina, como falei no tema anterior, lá de Romanos capítulo 1, 16 e 17, que o evangelho é o poder de Deus.
quem crê nesse evangelho, a justiça de Deus, ela é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. E esta fé, diz 1 de João, no capítulo 4, que esta fé vence o mundo, diz a palavra. Ela vence o mundo. Esta fé, ela vence o mundo. Não vence qualquer problemazinho. Vence os problemazinhos, problemas médios, os problemas grandes e até mesmo os problemas impossíveis. Este é o poder do Evangelho. Então, amados irmãos, tome cuidado com o jugo de igual. Né? O jugo de igual entre cristãos pode acontecer até mesmo entre os irmãos. Veja e busque em Deus qual é a vontade de Deus. Porque uma vez casado, não há dissolução desse casamento, senão pela morte. Isto é que ensina a sã doutrina. Não vamos entrar nos conselhos do mundo, né? Pois disse Paulo em Romanos 12, versículo 1 e 2, que não devemos nos conformar com este século, mas pelo contrário, transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus para o casamento foi decidida desde Gênesis. O Senhor viu que isto era bom. E o nosso casamento é bom. É bom. Apesar de lutas e de dificuldades, Deus é conosco. E Deus é poderoso para qualquer situação adversa fazer com que coopere para o nosso bem e o bem da nossa família. Então, os problemas estão aí manifestados. E hoje, em dias que estamos vivendo, o Satanás ganhou mais um forte aliado, as redes sociais. Há pessoas que têm, muitas das vezes, privado o marido privado a esposa das relações sexuais, porque muitas das vezes estão na cama respondendo Twitter, respondendo WhatsApp, vendo Instagram, Facebook, e agora está passando, e muitas das vezes as pessoas que estão há dias sem ter sexo. E isto abre as portas para a infidelidade. Satanás tem contado também com este aliado chamado redes sociais. Não estou dizendo que nós cristãos não devamos ter, né, acesso à tecnologia. Sim, mas a palavra diz com prudência, com sabedoria. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não deixe, de modo nenhum, a sua esposa ser privada do direito dela de ter sexo com o seu marido por causa de qualquer situação. Diz lá a palavra, vamos ver lá isso em 1 Coríntios, capítulo 7. Esse capítulo é poderoso com relação ao casamento, porque ele mostra o poder do matrimônio face às lutas do mundo por causa da graça de Deus. Diz assim no capítulo 7, versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, ok? Então, as redes sociais, né, as mulheres estão trocando muitas das vezes os maridos, né? O desejo de saciar o seu marido, ou o marido saciar a sua esposa, porque estão no telefone, respondendo não sei o que, e o marido lá esperando, aí pega no sono, aí passa um dia, 2, 3, 4. Pessoas que estão há 10 dias sem ter relações sexuais com o seu cônjuge. E o diabo quer que ele faça de fora, oferece. E muitas das vezes que não tem a sã doutrina, porque quem tem a sã doutrina duvida que Deus deixe que nós caia na imprudência, na insensatez de desprezar o que a palavra acaba de dizer. Não prive um outro, porque você vai estar dando corda, dando lugar para que Satanás haja com incontinência. E a incontinência, ela é pesada, ela gera infidelidade, e a infidelidade tem sido uma das causas de divórcio e separação
E veja que divórcio ou separação não é permitida, mesmo em caso de infidelidade. Então, devemos vigiar, ter cuidado e cuidar um do outro com a graça de Deus, porque há muitos problemas causados pelo matrimônio. Espero aqui em Deus ter falado aquilo que o Espírito quer falar à igreja. Como está escrito, quem tem ouvido ouve ao que o Espírito diz à igreja. Estou aqui como servo do Senhor, não quero contenda com ninguém, que a palavra de Deus diz que o servo do Senhor não precisa contender, pois sou apto e manso para ensinar o que convém à sã doutrina. Não se preocupe, não olhe para o vídeo dizendo, é longo o vídeo. Aprenda a gastar tempo, investir tempo com Deus. Porque muitas das vezes a gente perdemos tempo com muitas coisas da vida que não edificam e não dá paz. Gastar tempo, adquirir conhecimento, como diz o provérbio, adquire o conhecimento e não a venda, não troque, porque isto será para longevidade, para saúde, para prosperidade e para paz. Não se preocupe com o tempo, não fique aí, sabe, julgando o tempo, pois a palavra de Deus, ela é preciosa. E a palavra diz, compre todo o tempo que você puder. É remindo o tempo, porque os dias são maus. Não se preocupe com o tempo do vídeo, mas ouça do início ao fim. E Deus fale ao seu coração e pela palavra te santifique, te fortaleça e te dê graça para que você possa continuar obedecendo e crescendo na graça da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto ao mais, amados, continue orando pela minha vida, pela vida de todos aqueles que por Deus está investido da autoridade para falar com toda a intrepidez e poder do Espírito Santo acerca dos mistérios do Evangelho de Cristo, sem nenhum impedimento. Para que Deus também nos livre e nos guarde dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Quanto ao mais, um domingo abençoado, com a família abençoada. E se você está às portas de uma reconciliação com seu marido, com a sua esposa, que saiu de casa, receba como sinal poderoso de Deus a respeito do que está sendo pregado. É Deus. Deus confirma a palavra na boca dos seus enviados. Está escrito isto aonde? Em João 3,34. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Hebreus 2, 14 em diante, vai dizer que Deus, juntamente com seus enviados, dá testemunho com sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e a distribuições do Espírito Santo. Creia que Deus está fazendo uma obra tremenda no seu matrimônio, na sua família, na reconciliação não só de marido com esposa, mas também com filhos e filhas. Quanto mais Deus é fiel, graça e paz.